O Mais Saúde está de volta com o Dr. Luiz Ovando, que queria que você esclarecesse para nós qual é a diferença da diabetes 1 e da 2. A diabetes 1 é aquela que eu falei, a chamada também infanto-juvenil, né? Que é a diabetes por ausência total da insulina. As células beta, né, que são as produtoras de insulina pelo pâncreas, elas foram lesadas, ou processo autoimune, ou processo viral, né, e elas não fabricam mais insulina, então você precisa repor a insulina. É aquela necessidade de tomar insulina sempre. O diabetes tipo 2 é o diabetes adulto, que desenvolve ao longo do tempo, e bem verdade que significa, tem uma característica, vamos dizer assim, de tendência familiar, né? É bem verdade que tem muita gente que tem tendência familiar, mas é disciplinado, é atleta, não engorda, come adequadamente, alimenta-se como deve, esse indivíduo não desenvolve diabetes. Olha. E tem aqueles que não têm tendência familiar, mas são desregrados, comem demais, engordam, são sedentários e viram diabéticos. Entende? Então é uma situação interessante isso, porque são doenças do meio, são doenças de costume, são doenças comportamentais diante da comida que nós temos em excesso hoje. Então isso aí me traz duas perguntas. Sim. O indivíduo que não tem a diabetes, que hábitos eles devem ter para evitar desenvolver a diabetes, e os que têm, o que muda na vida deles? Essa sua pergunta é muito interessante, porque as pessoas que não são diabéticas, né, à medida que os anos avançam, existe uma tendência à disfunção de muitos órgãos, né? E esses órgãos, dentre eles o pâncreas, perdendo o seu vigor, vai reduzir a síntese de insulina, que é o hormônio fundamental para se reduzir a glicose. Mas se as pessoas cuidarem e viverem adequadamente, o que é viver adequadamente? É exatamente isso: comer como deve, exercitar-se, não engordar, não passar por estresse exagerado, medir as ações ao longo da vida, o que está difícil hoje, né? As pessoas terão, vamos dizer assim, protelado o aparecimento de doenças, e dentre elas a diabetes, né? A outra pergunta que você coloca, Roberta, é sobre o indivíduo que já é diabético, como viver, né? É importante que se o indivíduo precisa tomar remédio, ele tem que tomar remédio. Não tem outro jeito. Não adianta ficar rebelde, não vou tomar e tal, vai dar problema. Porque o diabetes tem complicações. Não comer exageradamente, comer o estritamente necessário, porque essa glicose aumentada, ela impregna todo o nosso organismo. Ela adere e gera uma reação inflamatória, e reação inflamatória lesa. Então ela adere ao endotélio do vaso e cria as placas de ateroma, vai entupindo. Se é no coração, infarto. Se é no cérebro, derrame. Se é no rim, insuficiência renal. E aqui um alerta: o diabético tem 4 vezes mais infarto do que o não diabético. Complicado. E se a gente for ver na estatística, as pessoas que vão para diálise porque o rim não funciona, 65% delas são hipertensas associadas a diabetes. De cada 3, 2 que vão para diálise ou têm diabetes ou têm hipertensão, têm os dois juntos. Então essa é uma situação de alerta para você que está ouvindo, porque na verdade nós precisamos cuidar do nosso patrimônio, que é o nosso corpo, a nossa saúde. Se você não cuidar adequadamente, as coisas vão progressivamente. Você não vê, você se satisfaz, come, se delicia, satisfaz um prazer transitório, passageiro, e aí as complicações lá na frente. É isso que a gente quer que você entenda e não embarque e não siga essa vereda, porque isso aí é sempre complicado. Existe algum sintoma para a pessoa saber ou desconfiar que está com diabetes, ou só através dos exames periódicos? Existe, né? O que é importante, essa é aquela questão que nós falamos, você vai envelhecendo, você tem que ficar de olho na glicose, no colesterol, no triglicérides, na pressão, né, arterial. Por quê? Porque nós vamos perdendo a capacidade de reagir com o passar dos anos.
E aí você vai ficando doente. E às vezes a doença não é simplesmente a presença de sintoma. Tem muita gente doente sem ter nada. E a primeira manifestação é morte súbita. Puf! É o caso do indivíduo que morre do coração. Nunca sentiu nada. Sim. Levantou de manhã, cai duro. Então, ele não quis ver, não deu importância. Então, essa pergunta é muito importante. O que eu faço para eu saber? Se eu já estou chegando, a minha família tem história e tal, eu vou ficar atento para detectar e vou fazer o que precisa ser feito. Comer, exercitar, tudo aquilo que nós já repetimos, né? Agora, quando está descompensado, o que é descompensado? Glicose acima de 180 miligramas, o normal é até 100. Glicose acima de 180, começa a filtrar no rim. A glicose ela tem um poder osmótico, ela puxa a água. Ela filtra e carreia a água. O indivíduo começa a urinar muito. Acorda 2, 3, 4 vezes à noite para urinar. Coisa que não acontecia antes. A boca começa a ficar seca. Começa a beber água exagerada. Começa a sonhar com água gelada. Esse é um dado importante. Então são situações que você tem que falar, epa, está alguma coisa diferente. E o que é importante? Sensação de fraqueza absoluta. Na fase inicial, quando o indivíduo é meio obeso, ele come muito. Mas na fase em que ele chegou disso, que está urinando muito, que a glicose já está em 250, 300, e a sensação de fraqueza é muito grande, ele fica prostrado. Ele não tem ânimo para se mexer. E precisa procurar imediatamente o médico. Aumentou o volume urinário, está urinando mais vezes do que deve à noite. O normal é até 2 vezes. Passou disso, pé atrás. Nós estávamos falando, né, da alimentação, né, que é o fator quase que determinante, né? E a gente vê hoje em dia as crianças se alimentando muito mal, né? Até pela vida moderna, os pais hoje compram tudo no supermercado, já a merenda já é industrializada, vai pronta, não se alimenta mais com frutas e verduras. E a gente tem visto aí muitas crianças já com propensão à obesidade. Que recado que o senhor dá para esses pais? O recado que a gente dá, Roberto, é lamentável isso, né? Eu faço sempre uma comparação. No passado, as crianças eram magras, corriam, brincavam, tinham espaço. Hoje elas estão muito restritas. Ficam em frente de computador, ansiosas e comendo, né? Então não gastam energia, não queimam calorias e alimentam-se constantemente de materiais de alto teor calórico, ou seja, de alimentos de alto teor calórico. Então o que a gente insiste com os pais, e eu sei que não é fácil, diante da vida que se leva hoje, né, é que dê condição a essas crianças de saírem de dentro do quarto, né? Nós estamos vivendo uma geração do quarto. Entra, fica no videogame, se esconde, fica recluso e tal. Tira essas crianças do quarto, mas o pai precisa estar junto. A mãe precisa estar junto, o que também não é fácil, mas tem que ter propósito. Porque a hora que você tira essa criança para brincar, correr, ela se identifica rapidamente. Porque esse é o caminho, esse é o meio dela, é a amplitude. Correr, brincar, se distrair, folguedos, do que ficar na frente da televisão ou do computador comendo. E aí ela vai engordar e, lamentavelmente, ela será rapidinho um diabético com 30, 40 anos. Estamos chegando mais ao final deste bloco, mas não saia daí que voltamos já já com mais assunto para vocês.